após nós já conceituarmos aí de forma resumida o que é o geoprocessamento e também depois de já relacionar a cartografia com o geoprocessamento, nós vamos nessa videoaula definir mais detalhadamente a cartografia. Então, a cartografia, etimologicamente, ou seja, o sentido literal da palavra, refere-se à descrição de cartas, né? Por isso que você vem aqui, grafia, carto de cartas. Então, esse conceito foi introduzido inicialmente em 1839 pelo segundo Visconde de Santarém, né? Então, aqui nós temos o nome completo dele, né? Um nome bem extenso. E a sua concepção, ou seja, a sua definição inicial, continha apenas a ideia do traçado de mapas. Então, cartografia se referia apenas à ideia do traçado de mapas. A princípio, passou a significar a arte desse traçado de mapas para somente em seguida, conter a questão da ciência, a técnica aliada à arte de representar a superfície terrestre. Então, se vocês observarem, essas três palavrinhas estão em destaques porque elas vão aparecer em diversas outras definições, até mais recentes, sobre o que é cartografia. Então, a Associação Cartográfica Internacional, definiu a cartografia como sendo um conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas, as três palavrinhas que eu mencionei, a parte da ciência, da técnica e da arte. Então, conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que, tendo por base o resultado de observações diretas ou através de análise e documentação da superfície terrestre, se voltam para a elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão ou representação de objetos, elementos, fenômenos e ambientes físicos e socioeconômicos, bem como a sua utilização. Então, aí, essa definição nos diz que é um conjunto de estudos e operações relacionados à ciência, à técnica, à arte, que vai ter por base ou observações diretas da superfície terrestre ou através de análise de outras documentações já elaboradas e vão elaborar novamente outros mapas, outras cartas e outras formas de expressão e representação de tudo o que está ocorrendo na superfície terrestre como um todo. Para o autor Timbó, ele definiu que a cartografia é a ciência e a arte que se propõe a representar através de mapas, cartas e outras formas gráficas, no caso aqui de geoprocessamento já entra a computação gráfica, os diversos ramos do conhecimento do homem sobre a superfície e o ambiente terrestre. Então, ele diz que é uma ciência quando se utiliza do apoio científico, da astronomia, da matemática, da física, da geodésia, estatística e outras ciências para alcançar a exatidão satisfatória, ou seja, para que você represente a superfície terrestre de forma exata, e também precisa. E é a arte quando recorre às leis da estética, da simplicidade e da clareza, buscando aí um ideal artístico da beleza. Então, quando a gente vai produzir um mapa, nós temos que observar quais as cores mais vão se adequar para aquela representação, procurar representar a questão de letras, tamanhos de letra, fontes, de forma que fique mais clara o entendimento, que não fique um mapa com nenhuma poluição visual, que tudo seja representado da melhor forma possível, dentro aí das leis da estética, da clareza. Já Ribeiro e Guizzo, eles dizem que a cartografia é a ciência responsável pela representação dos fixos e fluxos, ou seja, seria a representação de objetos parados, de pontos específicos, como também de relação entre fenômenos que podem se alterar, podem se locomover na superfície terrestre, que integram a organização do espaço, assim como a arte de construir mapas e cartas. Nós vamos definir depois o que é mapa, o que é carta, a partir das observações que podem ser realizadas em loco, ou seja, observações diretas que estão lá na outra definição oficial,
com o emprego de dados auferidos de modo primário ou por pesquisas secundárias, ou ainda através das mais recentes inovações tecnológicas. Sendo assim, a gente pode chegar a um resumo, a uma conclusão final que a cartografia consiste em reunir e analisar dados das diversas regiões da Terra, de toda a superfície terrestre, e representar graficamente em escala reduzida. Obviamente, não vai representar na mesma escala, não tem como, não vai ter como você passar as informações reais para um papel ou para um ambiente digital, utilizando aí os mesmos tamanhos, as mesmas dimensões. Então, representar graficamente em escala reduzida os elementos da configuração que possam ser claramente visíveis. Então, para pôr em evidência a configuração da superfície terrestre, o instrumento principal de quem trabalha com cartografia, com geoprocessamento, é o mapa e a carta. Mas a gente pode ter ainda outras representações, como os modelos de relevo, os globos terrestres, fotografias aéreas, imagens de satélites, cartogramas, e são aí todos esses assuntos próprios para serem tratados dentro da cartografia. Então, nós vamos estudar algumas dessas representações, certo? E vamos definir, poder aí diferenciar principalmente o mapa e a carta, que é aí, no caso, o nosso objeto de estudo dentro do geoprocessamento, junto também com modelos de relevo e imagens de satélite. Então, esse era o objetivo desta videoaula. Sugestões ou dúvidas podem ser expostas abaixo nos comentários, teremos o maior prazer de responder, de ajudá-los. Espero ter colaborado com os estudos e até os próximos vídeos.